Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite, e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet rtv.net.br, ou ainda na live no Facebook. É só procurar a RTV Criciúma, e ali pelas nossas redes sociais, inclusive, você pode dar suas dicas, suas sugestões, falar sobre aquilo que você quer assistir aqui na nossa programação. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que o nosso corpo, ele ouve tudo que a nossa mente diz. E quando a gente está muito agitado, quando a gente não está satisfeito, quando a gente está muito ansioso, nosso corpo vai vendo tudo isso e vai respondendo a tudo que está passando na nossa cabeça. Então, hoje eu queria convidar você a cuidar do seu corpo, sim. A gente está chegando no verão, muita gente preocupado com o corpo, mas antes disso, e principalmente cuidar da sua mente e do seu coração, dos sentimentos que você tem, dos desejos que você tem, das coisas que deixam você feliz ou que deixam você triste. A gente precisa cuidar muito daquilo que está na nossa cabeça para que o nosso corpo responda de uma forma positiva e a gente possa ter uma vida mais tranquila. Vamos cuidar mais da nossa mente hoje? Vamos fazer isso juntos? Ótimo dia para todos nós! E hoje no nosso bate-papo eu recebo aqui a Patrícia Verdana Marques, ela que é coordenadora de proteção básica da assistência social aqui de Criciúma. A gente vai entender um pouquinho que trabalho é esse, a gente vai entender a importância desse trabalho aqui para a nossa cidade. Patrícia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Primeiro, eu queria que tu ajudasse a gente a entender, né, o que é a proteção social básica aqui na cidade de Criciúma que você coordena. Tá. É importante a gente explicar um pouquinho o que é a política pública de assistência social, né? A política pública de assistência social, ela é organizada através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Assim como na saúde nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, na assistência social nós temos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ele é regulamentado por lei e de forma nacional, né? Então, a assistência social ela é organizada e normatizada de forma nacional, então, isso em todo o território brasileiro. E o SUAS ele é organizado através de proteções. Então, nós temos a proteção social básica, que é a que eu estou coordenando no momento, que são os CRAS, que é a unidade central, que trabalha mais no aspecto preventivo. Nós temos a proteção social especial de média complexidade, que é quando há o direito violado, há situações de violência na família, mas essa família, esses membros ainda permanecem juntos, apesar do vínculo já estar sendo fragilizado, e a proteção social especial de alta complexidade, que quando se trata já de abrigos, né? Quando a criança, o adolescente, o idoso já não tem mais condições de viver com a sua família e vai para uma instituição de acolhimento. Então, dentro dessa estrutura do SUAS, a gente sempre pensa na pirâmide, dentro dessa estrutura do SUAS, a proteção social básica está na base, né? O foco com o trabalho preventivo. Prevenir para que não haja situações de rompimento de vínculos, prevenir para que não haja situações de violência. Nós sempre colocamos que um bom trabalho feito na base, a gente vai evitar situações para média e para alta complexidade, né? E essa base já é feita com pessoas que estão numa situação mais vulnerável, assim, que podem daqui a pouco evoluir para uma situação de problema familiar. Também, porque o que acontece? Como na proteção social básica, ela é a porta de entrada da política pública de assistência. Então, o nosso foco são famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Famílias em situação de vulnerabilidade econômica e também famílias que já estejam com alguma situação entre seus membros que pode vir a ter situações de violência, de rompimento de vínculos. Então, o nosso público prioritário é o acompanhamento daquelas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, porque se entende que essas famílias são famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade econômica, famílias que têm membros que recebem o BPC,
que é o benefício de prestação continuada, que é pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que não têm outra renda, né? Quem libera o benefício é o INSS, mas cabe ao CRAS fazer o acompanhamento da família. Famílias que têm crianças, por exemplo, no trabalho infantil, né? Então, essas famílias seriam o nosso público prioritário para atendimento. Mas o CRAS está de porta aberta para receber todas as famílias que de alguma forma precisarem de algum tipo de atendimento. Quando a equipe técnica identifica que aquela situação que a família traz não seria para a política pública de assistência, ela faz um encaminhamento para as outras políticas setoriais, saúde, educação, né, dependendo de toda a demanda que a família apresenta. E um dos principais braços, digamos assim, é o CRAS. É o CRAS. Que é o Centro de Referência e Assistência Social. Isso mesmo. E quantos CRAS a gente tem na cidade? Onde eles estão, Patrícia? Nós temos em Criciúma 6 CRAS e cada CRAS ele tem um território de abrangência, ou seja, ele não atende só aquele bairro, ele atende os bairros do entorno. Então, nós temos o CRAS Santa Luzia, que hoje é o CRAS que tem o maior território de abrangência. Nós temos o CRAS Vila Miguel, que fica lá na região do Rio Maina, que atende a região do Rio Maina. Nós temos o CRAS Tereza Cristina, que atende a região do Pinheirinho, Boa Vista, Paraíso. Nós temos o CRAS Próspera. Nós temos o CRAS Cristo Redentor, CRAS Renascer. E também para os bairros que não têm cobertura de CRAS, aí nós temos a unidade central, que fica localizada bem no centro da cidade, né? Para que possa fazer o atendimento para essas famílias que moram em territórios que não têm cobertura de CRAS. Patrícia, mas quem é atendido pelo CRAS, eles encontram vocês ou vocês encontram eles, né? Como é que chega nessas pessoas? Então, acontece das duas formas, né? Muitas vezes a demanda espontânea, que é a vinda para o CRAS, é a maior, né? Principalmente quando o CRAS hoje ele já é referência para essas comunidades, porque os CRAS eles estão dentro de territórios de vulnerabilidade, então eles estão lá na comunidade, né? Então, para quem mora ali, o CRAS já é referência, né? A gente sempre comenta que conhece muito bem a assistência social, quem trabalha nela e quem é atendido por ela, né? Então, assim, as pessoas elas vão até o CRAS em busca do atendimento, mas também nós fazemos a busca ativa. Principalmente quando o CRAS é provocado de alguma forma, por exemplo, um encaminhamento de um conselho tutelar, uma solicitação da saúde que informa sobre uma família que o CRAS ainda não acessou, que o CRAS ainda desconhece. Aí a equipe do CRAS vai até a casa dessa família. Isso nós chamamos de busca ativa. E quem é que faz parte do CRAS, né? Essa equipe do CRAS é formada por que profissionais? Então, dentro do CRAS nós temos um serviço, vamos dizer assim, o serviço principal, que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. A equipe do PAIF ela é composta por um psicólogo e um assistente social. E nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que eles são, hoje existe uma parceria com uma entidade, mas também realizam essas atividades dentro do CRAS. Então, também existe o orientador social do serviço de convivência, existem os facilitadores, que trabalham diretamente com as crianças, e temos o coordenador, que é responsável por toda a dinâmica do CRAS. Então, cada CRAS tem o seu coordenador da unidade, tem a equipe PAIF, que é a equipe de referência, o assistente social e o psicólogo, a equipe de apoio, cozinha, limpeza, né? Que cumpre um papel extremamente importante. Eu sempre brinco que o CRAS pode ficar um dia sem assistente social, mas não pode ficar um dia sem a cozinheira, que o problema fica sério, né? Verdade. Então, assim, nós temos a equipe do apoio e os orientador social e facilitadores que trabalham daí diretamente com as crianças. Mas aí o CRAS, ele abre todos os dias com todos esses profissionais, ou ele tem uma escala, tem toda segunda é isso, toda quarta é tal coisa? O CRAS, ele abre de segunda a sexta, das 8 às 5 horas. E sim, cada CRAS, dependendo da dinâmica do território, da realidade do território, cada CRAS ele tem uma organização durante a semana, né? Dias que é para fazer só visita domiciliar, os dias de atendimento particularizado, os dias de grupo e oficina.
oficinas, né? Porque o trabalho em grupo, o trabalho de oficinas no CRAS é de extrema importância, porque você pode não conseguir atender todas as pessoas diretamente no atendimento individualizado, mas tu consegue trabalhar temas, assuntos de relevância da comunidade através de oficinas, né? Através de grupos que são aí atividades mais coletivas. Então, os CRAS, todos eles têm uma organização de segunda a sexta, né? Não tem o dia de atendimento particularizado todos os dias, porque elas precisam fazer o atendimento em grupo, o atendimento através das oficinas e o atendimento domiciliar, que é ir até a casa da família e fazer a visita domiciliar. Então, essa dinâmica acaba sendo muito particular de cada local também. De cada CRAS, né? Não tenho como te dizer assim, não, atendimento todo segunda e terça, porque aí cada CRAS ele tem a sua dinâmica, mas lógico que o usuário, ele chegando no CRAS, ele vai sempre ser acolhido. Nem que seja para a pessoa, a recepção ou o coordenador fazer se a equipe técnica naquele momento está envolvido com uma outra atividade, para orientar quais são os dias de atendimento particularizado, né? Então, a família de alguma forma acolhida, ela sempre vai ser, ela não vai chegar na porta e não, vai embora, né? Ela vai ser acolhida, ela vai ser orientada, vai ser agendado o dia que é para ela retornar para conversar com a equipe técnica, né? Então, nós temos a recepção também, esqueci de falar, nós temos a recepção também, então, que faz esse primeiro acolhimento, sim, que faz o primeiro acolhimento, né? E, Patrícia, você falou em alguns casos como é que vocês fazem a busca ativa ou por quê, né? Que vem encaminhado de algum outro setor, algum outro departamento. Sim. Mas quando a pessoa vai até o CRAS, geralmente essas famílias, esses usuários procuram o que na porta do CRAS? Normalmente ela vai por uma situação mais emergencial. Por exemplo, estou desempregado, estou sem comida em casa. Né? Então, vão nessa necessidade mais emergencial. E porque nós temos o cadastro do Bolsa Família, que é feito, nós temos um cadastrador do Bolsa Família em todos os CRAS. Então, a família não precisa se deslocar até o centro para fazer o cadastro do Bolsa Família. Ela pode ir diretamente no CRAS, né? Então, atendimento, inclusão no Bolsa Família, atualização de cadastro do Bolsa Família, normalmente auxílio alimentação. Então, normalmente a família vai para um atendimento mais emergencial, que ela está precisando naquele momento. Mas aí cabe à equipe acolher essa família e identificar nessa família as vulnerabilidades e as potencialidades, para daí pensar um trabalho junto com a família, em quais benefícios essa família pode ser inserida, quais os encaminhamentos que pode ser feito com essa família, inserir, por exemplo, as crianças no serviço de convivência, inserir o idoso no serviço de convivência do idoso. Isso tudo é feito a partir do atendimento da equipe do CRAS, do técnico, assistente social e psicólogo. Já que você falou no Bolsa Família, a gente tem muitas famílias atendidas hoje com Bolsa Família aqui na cidade? Nós temos, se eu não me engano, 3.600 famílias hoje recebendo. Cadastradas, nós temos muito mais. Mas qual é a diferença? É porque a família ela faz o cadastro, que é o CAD único, que é o Cadastro Único do Governo Federal. Esse CAD único, ele não gera só o Bolsa Família, ele pode gerar o Bolsa Família, ele pode gerar o Baixa Renda de Energia, né? A família também acessa pode vir a acessar outros direitos através do CAD único. Só que vai depender da renda. Então, o CAD único, o que é a família para o CAD único? É quem divide renda e despesa. Né? Então, pessoas que residem sobre o mesmo teto e que dividem renda e despesa. O valor dessa renda, se soma o valor total da renda daquela família, divide pelo número de pessoas. Então, daí vai ter um valor de per capita. Se ela ainda estiver dentro dos critérios de per capita, ela acessa o Bolsa Família. Se ela já recebe um salário um pouco maior que a per capita dela, ou seja, o valor por pessoa for superior, se eu não me engano, hoje está R$ 187 por pessoa, ela não acessa o programa Bolsa Família. Né? Então, no cadastro, nós temos muito mais famílias do que famílias que realmente recebem o benefício. A gente ouviu, principalmente nos últimos anos, muita crítica com relação ao Bolsa Família. Na época da eleição, a gente ouviu muito a respeito disso. Mas eu queria ouvir assim, a tua opinião, enquanto coordenadora da atenção básica, se o Bolsa Família ele ainda é um programa muito importante, se ele é necessário para essas pessoas que recebem, se a gente precisa que ele continue. Sim. Assim, o Bolsa Família, ele é um programa que ele tirou muitas pessoas
da miséria. Ele levou comida para a mesa de muitas pessoas que passavam fome. Então, sim, o programa Bolsa Família, ele é de extrema importância. Infelizmente, e hoje eu fico muito feliz de ver a imprensa nos dando espaço para falar sobre a política pública de assistência, porque, como tu mesmo colocou, sempre aparece na televisão quando se fala de assistência, o que se fala? Do programa de transferência de renda Bolsa Família e de fraude no Bolsa Família, né? Infelizmente. O Bolsa Família, ele é um programa que ele, além de a família receber o benefício, essa família também tem obrigações. Ela tem duas questões que ela precisa cumprir obrigatoriamente: garantir a criança na escola e fazer o acompanhamento da saúde. Se a escola comunica que essa criança não está indo para a escola, se o posto de saúde comunica que essa criança não está frequentando, não está indo nos atendimentos, vacinação, o Bolsa Família é bloqueado. Então, nós temos muitos casos de descumprimento, que nós chamamos isso de descumprimento de condicionalidade. Porque as duas condicionalidades para receber o Bolsa Família é manter a criança na escola e fazer o acompanhamento de saúde. Se isso não é cumprido, essa família tem o benefício bloqueado, né? O cadastro, ele é nacional, mas quem insere as famílias no sistema e quem acompanha as famílias são os municípios. Né? Então, existe uma corresponsabilidade aí de todos, né? As pessoas mentem, não vou dizer que isso não acontece, né? A gente sabe, existem todos os tipos de pessoas. Então, sim, tem aquelas pessoas que tentam burlar para conseguir acessar o benefício. Se isso acontece, mas aí cabe aos técnicos que estão ali, que acompanham essa família, identificar. Acontece muitas vezes de uma família que fez o cadastro, que omitiu uma renda, o próprio Tribunal de Contas identifica. Então, a gente recebe listas de famílias que tiveram o benefício bloqueado ou suspenso porque há alguma discordância das informações prestadas no cadastro, né? Então, existe todo um acompanhamento, existe toda uma fiscalização. Então, eu vejo que muito que se fala não é verdade ou é distorcido, né? E a gente precisa entender que o Bolsa Família não é de A ou B, de governo A ou governo B. Ele é um benefício que atende às famílias brasileiras, né? E que tirou muita gente do estado de miséria. E que, de certa forma, até faz um controle social, quando aquela família só recebe se aquela criança estiver na escola e estiver, né, com as vacinas, com atendimento de saúde, que é muito importante. É uma forma também de cuidar dessa criança de algum jeito, né? E às vezes as pessoas olham assim, mas eu não recebi o benefício, mas eu tenho mais dificuldade e a minha vizinha recebe. E as pessoas se comparam, tentam comparar uma vida com a outra. Mas aí o que a gente explica? Cada família tem um contexto, né? Então vai depender do valor da renda, do número de pessoas que moram, né? Então não é igual, cada família é diferente uma da outra. O valor também é diferente recebido? Sim, o valor é isso que eu digo, ele altera dependendo da renda que a pessoa declara, ele altera dependendo do número de membros da família, né? Então, é muito individual essa questão do valor. Lógico, existe um valor fixo e um valor que é variável de acordo com aquilo que a família declara no cadastro. E o cadastro, ele é autodeclaratório, né? Então, mas se solicita também uma série de documentos. E quando há dúvidas, também é feito visita domiciliar, né? E tem o valor mínimo do Bolsa Família? Hoje o valor mínimo está em R$90. Isso por pessoa? Já, tipo assim, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, ela tem direito ao Bolsa Família. Ela vai fazer o cadastro, mas o valor que ela vai receber por mês é R$90. Ela não vai receber mais do que isso. Né? A família tem muitos filhos, não recebe por 10 filhos, como muita gente diz. Está fazendo filho para receber Bolsa Família. Não. Isso por conta dessa Na verdade, fala. não. Porque é no máximo 5 crianças. 5 crianças e adolescentes. Então, se tiver 6, 7, 8, não vai receber por 5. Entendeu? Então, ela vai receber um fixo mais um variável por criança, que isso também vai dar o quê? 60, R$70, entendeu? Eu até te faço essas perguntas, inclusive do valor, porque a gente tem uma cultura muito assim de achar que essas pessoas são
usando mesmo as palavras que a gente ouve, pessoas que não trabalham porque às vezes não querem, porque são preguiçosas, né? E a gente está falando de um contexto muito sério, muitas vezes, de pessoas que realmente precisam muito. E elas não ganham pelo número de filhos e muitas vezes o valor não dá para comprar um botijão de gás. Justamente. Não é uma coisa assim que o governo está jogando dinheiro para quem quiser pegar, não, né? Não, muito pelo contrário. Então, acho que a gente precisa entender um pouco melhor esses trabalhos que são realizados, o que é assistência social, quem recebe algum benefício, né? Eu sempre digo que as pessoas, né, de forma geral, nós temos muito... É muito fácil você julgar o outro, né? É muito fácil você julgar a vida do outro. Mas se colocar no lugar daquela mãe, do porquê que ela não consegue sair para trabalhar, ou daquele homem que trabalhou de forma informal a vida inteira, que lá na frente começou a ter problemas de saúde, e como trabalhou de forma informal, não contribuiu com o INSS, e aí não consegue se encostar, não consegue uma aposentadoria, e aí ele não tem mais da onde a renda, né? Ou aquela mulher que não trabalhava fora, que o marido sofre um acidente, o marido morre e não recebia nenhum tipo de... trabalhava de forma informal, sem carteira assinada, e essa mulher se vê sozinha, só com os filhos. Então, assim, a gente não pode julgar, porque são muitas histórias, são muitas... muito diferente uma da outra, né? E normalmente são histórias... é muito sério, né? O que essas famílias vivenciam, muito. Então, assim, a gente julga, porque a mulher, por que não vai trabalhar? Vai ver a história de vida dessa mulher, por que ela não tem condições para trabalhar? Por que ela precisaria receber um subsídio do governo que não vai fazer com que ela mantenha a família só com esse subsídio do governo? Ele é um subsídio, ele vai contribuir para que aquela família não viva numa situação de miséria. Né? E muitas vezes as famílias acabam precisando em um momento específico, né? Por conta de um falecimento, de um acidente, como você mesmo falou, aconteceu algo, ficou desempregado e não conseguia ainda um emprego, tem a família para sustentar. São coisas que acontecem durante o decorrer da vida que muitas vezes a pessoa não estava se planejando para aquilo ou até sabia, um dia isso pode acontecer, mas não tinha um dinheiro para poder guardar, para se preparar, né? Justamente. Principalmente essa questão do trabalho informal. Porque o trabalho informal, se a pessoa sofre um acidente, se a pessoa fica doente, ela não é respaldada, ela não recebe, ela não consegue auxílio do INSS, e aí ela vai viver como, né? Ela não tem condições para trabalhar, ou ela vai fazer entrevistas de emprego, ela não é aprovada nas entrevistas de emprego, porque muitos procuram. Mas, infelizmente, a gente ainda vive uma realidade que as pessoas, na hora de uma entrevista de emprego, julgam pela aparência, né? Por uma série de questões, e essa pessoa não consegue acessar o mercado de trabalho. Ou lá atrás, ela precisou começar a trabalhar muito cedo, saiu da escola muito cedo, né? As pessoas dizem, melhor trabalhar do que roubar. Mas daí a gente vê aquela pessoa que lá atrás saiu da escola muito cedo para trabalhar e hoje está fora do mercado de trabalho porque não se preparou para esse mercado de trabalho. E hoje é uma pessoa que vai precisar do Bolsa Família, né? Então, a gente também tem que pensar, e por isso quando a gente fala do trabalho preventivo, por exemplo, a questão do trabalho infantil, né? É melhor a criança trabalhando do que roubando. Mas essa criança não é para estar trabalhando nem roubando. Essa criança é para estar na escola, essa criança é para estar participando de atividades extracurriculares, essa criança é para estar sendo preparada para o futuro dela enquanto adulto. Porque senão lá, quando ela for adulto, ela vai ser uma pessoa que vai precisar dos programas sociais, porque ela não vai acessar o mercado de trabalho. Vocês conseguem fazer essa prevenção com os CRAS? Esse é o nosso principal objetivo. Então, assim, Mas como é que vocês avaliam, né, o dia a dia? Então, o que acontece? A assistência social é muito subjetiva, né? É diferente, lá na saúde foram feitas 50 cirurgias, tá lá o número, 50, né? Tu consegue dizer hoje, Patrícia, nos teus anos de CRAS, quantas famílias tu conseguiu fazer a diferença da vida dessa família? Se eu não vou conseguir te trazer isso em números, porque às vezes nem eu tenho a dimensão da diferença que eu fiz na vida daquela família, né? Às vezes eu vou ouvir isso depois, quando eu encontro aquela família bem e vem, nossa, como foi importante o trabalho do CRAS, como isso mudou a minha vida, como isso ajudou a minha família, né? Então, assim, os nossos indicadores, nós temos indicadores no número de atendimentos, temos indicadores no número de benefícios concedidos, indicadores de número de famílias participando das oficinas, participando de todas as atividades do CRAS. Mas
quando que eu te digo, ela é muito subjetiva. Então, é cada família que você vai precisar conversar e falar qual a diferença que o CRAS fez na tua vida. Né? E aí a própria família que vai conseguir falar isso para ti. Mais cedo você falou que o CRAS da Santa Luzia é o maior em questão territorial. Mas vocês têm assim, o CRAS do bairro tal é o que mais faz atendimento ou que a gente tem que trazer mais informações ou mais atividades? Nós temos os indicadores mensais, então todos os CRAS todo mês faz um relatório, né, dos indicadores mensais justamente com isso. Número de atendimentos, demanda reprimida, quantas pessoas estariam aguardando atendimento, por exemplo, com auxílio alimentação. Então isso nós temos. E aí cada território é diferente um do outro, né? Apesar de ser a mesma cidade, as necessidades muitas vezes de um território e do outro é diferente, dependendo do acesso que essas famílias têm, de repente, dependendo de como esse território está organizado, né? Os serviços que esse território oferece. Então, assim, cada território ele traz uma realidade diferente. Vocês acabam tendo assim muito contato com a escola daquele bairro, com postos de saúde? Com os postos de saúde principalmente, mas sempre se tenta também essa relação com as escolas, assim, né? Mas essa parceria do acompanhamento com os postos de saúde é de extrema importância. Com alguns postos tem mais uma relação mais fortalecida, com outros um pouco menos, mas as agentes de saúde nos ajudam muito, porque como as agentes de saúde sabem onde moram todas as famílias, normalmente quando um profissional do CRAS vai em busca de uma família que não localiza, ele vai até o posto de saúde, que daí normalmente a agente de saúde sabe dizer onde está essa família, né? Então nós temos muito essa parceria nesse sentido, assim. Às vezes algumas oficinas que são feitas em conjunto, por exemplo, o CRAS quer trabalhar uma questão preventiva, mas seria um assunto para ser trabalhado com a saúde. O CRAS organiza e traz o profissional de saúde para falar com a comunidade. Né? Então, essas parcerias nós fazemos. Que é super importante, sim. É um trabalho conjunto, né? Sim. E é bem isso, porque é o que nós falamos. A importância do trabalho em rede. Nenhuma família, nenhuma política pública sozinha vai dar conta de uma situação de vulnerabilidade de uma família. Né? Nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos do trabalho em rede, porque vai ter demanda da assistência, vai ter demanda da educação, vai ter demanda da saúde. Patrícia, para quem estamos assistindo, você já falou que a gente tem os 6 CRAS, né? Queria que tu falasse de novo o horário de atendimento e como é que as pessoas podem, né, chegar até lá para buscar alguma informação, alguma ajuda. Tá. Os CRAS, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos eles? Todos eles. Tá? E hoje à noite nós temos um jantar das famílias do CRAS, que vai ser lá no Boa Vista, mas do CRAS Tereza Cristina, do Vila Miguel de Santa Luzia. E na quinta-feira nós temos o jantar das famílias dos CRAS Próspera, Renascer e Cristo Redentor. E aí também aproveitando para dizer que no sábado vai ter uma atividade que a gente tem trabalhado em conjunto aí com Fundação Cultural, o pessoal da comunicação que está envolvido. No sábado vai ter ali uma atividade na praça para doação de brinquedos também. Né? Então essas são as atividades que nós temos aí organizadas para essa semana. Tá certo. Patrícia, obrigada pela conversa, eu tenho certeza que foi muito esclarecedora. A gente está à disposição e desejo um bom trabalho para toda a equipe. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que nós temos que aproveitar esses espaços quando a imprensa quer nos ouvir, porque a assistência social não é uma política pública que é divulgada, né? Que nós falamos agora há pouco, só se fala de assistência social quando se fala do programa de transferência de renda Bolsa Família, fraude no programa de transferência de renda. Então é muito bom quando a imprensa nos dá esse espaço para a gente vir, para a gente falar do nosso trabalho e mostrar a importância que a política pública de assistência social tem para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Tá certo, tá? Muito obrigada. Essa é a Patrícia Verdana Marques, coordenadora da atenção básica aqui da assistência social de Criciúma, explicando, né, todo esse trabalho tão importante que é desenvolvido. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.